Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus. A palavra de Deus para nós hoje é sobre o cuidado que nós precisamos ter com o uso das nossas palavras, com o uso da nossa língua. E o texto bíblico que salta ao meu coração nesta manhã é 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10, que diz assim: Quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Então, esse texto nos ensina esse princípio de refrear a nossa língua do mal, de ter cuidado para que os nossos lábios não falem dolosamente, ou seja, não falem enganosamente, não pronuncie engano, não é? Que os nossos lábios pronunciem a verdade, sobretudo a verdade da palavra de Deus. Então, não apenas nesse texto sagrado, mas em outros textos tantos da palavra de Deus, a Bíblia nos fala sobre a importância de sermos mordomos da palavra, como nós precisamos ter cuidado com as palavras que saem da nossa boca. A gente vê, por exemplo, no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, que Deus ele criou todo o universo a partir da palavra. Ele liberou a palavra e tudo que existe, tudo que não existia veio a existir. Pela palavra de Deus, a Bíblia diz, pela palavra de Deus, o mundo veio a ser criado, o universo todo veio a ser criado. E Deus, quando nos criou também, Ele compartilhou conosco alguns dos seus atributos. A teologia divide os atributos de Deus entre atributos morais e atributos absolutos. Os absolutos são aqueles que pertencem somente a Deus, tais como onisciência, onipresença, onividência, enfim. Esses atributos pertencem somente a Deus, ele não compartilha com nenhum ser criado, nem com os anjos, nem conosco, seres humanos. Mas os atributos morais são aqueles atributos que pertencem a Deus e ele compartilha com a sua criação e compartilha também conosco. A inteligência é um desses atributos e um deles também é a capacidade criativa pela palavra. Então, quando Deus nos criou, Ele também compartilhou conosco o poder criativo da palavra. Pela palavra que nós liberamos, nós podemos construir, podemos edificar ou podemos destruir, podemos trazer vida ou trazer morte pela palavra que nós falamos. A palavra que sai de nossa boca também tem um poder criativo. Por isso que a Bíblia nos fala lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que a morte e a vida estão no poder da língua e aquele que bem a utiliza comerá dos seus frutos. Significa que nós precisamos usar as nossas palavras com sensatez, nós precisamos usar as nossas palavras com sabedoria. E o texto sagrado que nós acabamos de ler em 1 Pedro 3,10 é claro dizer: quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal. Você quer amar a vida? Você quer desfrutar de dias felizes, de dias abençoados, de dias prósperos? A Bíblia diz: refreie a sua língua do mal, né? Não fale aquilo que é mal, mas fale em concordância com a palavra de Deus. Ele diz: evite que os seus lábios falem dolosamente, evite que os seus lábios falem enganosamente, que os nossos lábios não pronunciem engano, que os nossos lábios não pronunciem mentiras, porque se nós fizermos isso, consequentemente, nós teremos uma colheita de coisas ruins em nossa vida. Então nós precisamos aprender a usar a palavra com sabedoria para edificar a nossa casa, para edificar o nosso lar, para edificar o nosso casamento, para edificar os nossos filhos, para abençoar a nossa saúde, para abençoar as nossas finanças. A Bíblia nos ensina a estar sempre falando em linha com a palavra. Jesus disse que nós seremos justificados ou condenados pela palavra que nós dizemos. Jesus disse que
cada um de nós teremos que prestar contas a Deus de cada palavra inútil que proferir os nossos lábios. Por isso a Bíblia também nos orienta em Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas apenas aquela que for boa para a edificação, para que aqueles que ouvem possam render graças a Deus. O que é uma palavra torpe? Uma palavra torpe é uma palavra que não constrói, uma palavra torpe é uma palavra que não abençoa, que não edifica. Uma palavra torpe é uma palavra frívola, uma palavra inútil, uma palavra que não produz nada útil, que não produz nada bom. E a gente tem que entender que palavras, elas podem ser produtivas, elas podem ser construtivas ou não, dependendo do tipo de palavra que nós dissermos. Então nós precisamos ter cuidado. A Bíblia nos ensina que as nossas palavras precisam ser temperadas com sal. Essa metáfora significa que as nossas palavras precisam dar sabor à vida daqueles que estão próximos de nós. Então, que nós possamos ter cuidado com aquilo que nós dizemos e como dizemos. Que nós possamos usar as nossas palavras para abençoar, como eu disse, abençoar a nossa família, abençoar as pessoas próximas a nós, abençoar a nossa própria vida, abençoar o nosso salário, abençoar as nossas finanças, abençoar a nossa saúde. Tanto é assim que a Bíblia nos ensina a dizer: diga o fraco, eu sou forte. Ora, se a Bíblia diz que o fraco deve dizer que é forte, a Bíblia também está, por indicação, nos ensinando que aquele que é pobre deve dizer que é próspero, que aquele que é ou que está doente deve dizer que é curado. Ou seja, nós precisamos estar sempre falando a palavra de Deus sobre nossa vida e sobre nossa circunstância, e criando pela palavra de Deus liberada através de nossa boca uma nova realidade de bênção para a nossa vida. Então que hoje você decida a usar as palavras para abençoar. Olhe para o seu marido ou para a sua esposa e abençoe-a. Abençoe o seu casamento, abençoe os seus filhos, declare que os seus filhos são herança do Senhor, que o fruto do seu ventre é a recompensa que Ele lhe dá. Abençoe a sua saúde, declarando que você é curada pelas feridas de Jesus. Abençoe as suas finanças, declarando que o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, supre cada uma das suas necessidades em Cristo Jesus. Abençoe o seu dia, declarando: este é o dia que fez o Senhor, me alegrarei e me regozijarei nele. Abençoe as pessoas à sua volta, profetizando sobre elas vida, paz, prosperidade, salvação e alegria. Use a sua boca como fonte de bênção, use a sua boca como fonte de alegria, como fonte de paz. E se você fizer isso, cumprindo o que diz a palavra em Tiago 1:27 e também em Tiago capítulo 3, do verso 1 ao verso 12, sendo um mordomo fiel das palavras que saem da sua boca, consequentemente, você terá uma colheita de bênção, uma colheita de abundância sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre tudo que você tem, orado e abençoado no nome de Jesus. Termino essa reflexão desta manhã com esse texto, 1 Pedro 3,10. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu trabalho, Deus abençoe a sua saúde, Deus abençoe as suas finanças, Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.